Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Existe uma diferença brutal entre acertar um movimento de curto prazo e lucrar de verdade neste mercado. Eu quero mais uma vez falar sobre tese de investimento, pois você pode até parecer inteligente em um primeiro momento, mas sem uma tese você acabará tendo o mesmo destino daqueles que não se preparam devidamente. Você irá perder dinheiro. Eu vou te mostrar mais uma vez, porque uma tese bem fundamentada faz toda a diferença. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, este é um conteúdo renovado? É um conteúdo novo? Ou eu já venho falando sobre tese, plano, preparação para os melhores e piores cenários há muitos anos? Pois bem, você sabe que eu repito praticamente toda a semana a necessidade de se preparar para os diversos cenários, ter um plano macro, ter uma estrutura, ter uma tese, ter caixa. A gente fala sobre as mesmas coisas de forma repetida e a gente acaba vendo o mesmo problema se repetir. As pessoas não se preparam, não olham para 1 metro à frente e acabam virando torcedores. Torcedores de alta, torcedores de baixa. Este vídeo que você está assistindo agora será um complemento bem objetivo do vídeo de quase 50 minutos que eu gravei no dia 10 dias atrás, que é o vídeo Bitcoin separa torcedores de investidores. Neste vídeo, eu destrinchei, detalhei toda a minha tese de investimentos, meus investimentos, a minha visão de mercado, cenários base, cenário de invalidação, pior cenário, cenário do Armagedon. Eu fiz questão de mostrar, através do exemplo, aquilo que pode ser feito e como pode ser construída uma tese completa de investimento. É importante que você assista, caso não tenha assistido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula de tese de investimento. Mas assiste antes este vídeo que você está no momento, porque eu vou deixar algumas coisas extremamente claras e talvez de uma forma mais objetiva, isso até clareie a sua visão. Por que tese de investimento é tão importante? Porque é a definição da onde você está saindo, para onde você quer chegar. É sair de um ponto, chegar no ponto X. Qual é a base? Eu tenho halving, eu tenho aqui o corte de juros, eu tenho um movimento X, eu tenho o pico do mercado neste ponto. Porque 4 anos é ciclo de 4 anos. Esta pode ser uma tese de investimento. Aqueles que têm uma visão como esta, já colocam que estamos em bear market desde o dia 6 de outubro. Bateu o reloginho, acabou o ciclo. Perfeito. Essa é a primeira parte da tese. Qual é a segunda parte da tese, se você está com esta visão? Eu vou shortar o mercado, eu vou agir de acordo, mas existe o cenário A, o cenário B, o cenário C. Ou seja, o mercado pode agir desta forma, desta outra forma. E qual é o cenário de invalidação da sua tese? Porque você tem uma tese, você ajusta o cenário do mercado e começa a caminhar para baixo, por exemplo. O que pode invalidar o seu cenário? Se é isto que você faz, você está construindo uma tese. Tem um porquê, tem uma base, tem uma justificativa, tem um cenário de invalidação. Eu mesmo, eu tenho uma visão muito específica. E eu mostrei aqui, na minha consideração, tese, cenário base. Eu coloco que estamos em um ciclo de liquidez. Você pode verificar também o que é este ciclo de liquidez aqui na descrição do vídeo. Tem uma aula aqui embaixo. Uma aula de ciclo de liquidez. E embaixo tem uma aula de caixa, que é muito importante. Combine essas 3 aulas que sim, você vai ter uma visão
talvez um pouco mais pé no chão do mercado e vai conseguir se movimentar diante dessa volatilidade que o mercado acaba nos entregando. Mas o que eu tenho como visão, qual é o meu cenário base, qual é a minha consideração em relação à tese ciclo de liquidez, business cycle. Nós estamos atrelados a um ciclo de liquidez. Isso impede que a gente tenha mais baixas? Não. Isso impede que a gente tenha acumulações? Não. Isso impede que a gente lateralize por mais tempo? Também não. Mas o que eu tenho como cenário base? Meu cenário base é ciclo de liquidez. Perfeito. Então eu tenho uma visão em relação ao ciclo de liquidez. E isso já foi destrinchado, tanto nos vídeos, e foi apresentado anos atrás, e a gente faz questão de se repetir nos nossos times Premium e Desafio. E eu fiz questão também de falar por diversas vezes sobre isso aqui. Perfeito. Então você define um cenário base. Você define a sua tese. Você define as invalidações e os piores cenários. E você vai avaliar, aí sim, a construção de carteira. E essa construção de carteira, ela tem que conversar com você. Então, eu tenho o meu portfólio que conversa comigo. Aquilo que me deixa confortável, aquilo que me faz dormir tranquilo, aquilo que está alinhado aos meus outros investimentos, ao meu momento de vida. Isso é muito importante. Porque não adianta você falar, tem que ter 80% Bitcoin, 20% de altcoins. Isso pode não ser válido para o Bernardo, o João, o Kleber, o Ronaldo. São pessoas diferentes, momentos diferentes. O que é válido para você? Isso é muito importante. Eu já mostrei no passado que o que é válido para mim e que me deixa confortável é Bitcoin com 50%. Esta foi a faixa inicial. Essa foi a minha tomada de decisão no começo do ciclo. Na verdade, no fim do último ciclo. Quando a gente começou a atingir o semanal em sobrevenda, eu comecei a fazer compras. Comprando Bitcoin com um percentual, mantendo as altcoins em um percentual específico, que só começariam a ser compradas em um pivô de alta mensal no Bitcoin. Declaração de início de bull market. Espera, eu tenho uma tese atrelada à liquidez e eu olho para o início de um bull market com pivô de alta mensal. Perfeito, isso é objetivo. Pivô de baixa mensal é bear market. Só que eu somo a minha base, que é uma base gráfica objetiva, à questão de liquidez. E eu somo isso à estruturação de portfólio que me deixa confortável. Maravilha! Nós temos esta divisão que será respeitada ao longo do caminho. Quais são os perigos? A gente sempre fez questão de esclarecer isso. Qual é o perigo? A gente começar a acelerar, formar um topo descendente. Isto é algo que a gente fala há alguns anos. Base de preço mensal. Teve aceleração, a gente vai olhar para essa aceleração, para o quão saudável será essa aceleração, para como será esse movimento, e aí sim a gente vai definir. Vamos definir continuidade do bull market ou não. Opa, esse é um cenário. Tem um outro cenário que pode nos levar a movimentos de baixa mais agressivos. Só que se a gente começar a cair abaixo destas faixas, principalmente abaixo deste ponto, a gente entra num semanal em sobrevenda. Então existe uma estratégia para o cenário X, o cenário Y, o cenário Z. Então nós temos a tese macro, nós temos o portfólio que conversa e nós temos o quê? Nós temos, de fato, os cenários minimizados no médio e curto prazo. Eu, neste momento, tenho 74,9% em Bitcoin, 24,5% em altcoins e dentro desta faixa de altcoins e Bitcoin eu tenho o meu caixa.
ainda adiciono o meu caixa. Alfas representam 14,8% de exposição total. Ou seja, eu tenho algo em torno de 4%, 3% de gemas extremamente arriscadas. Eu posso correr esse risco, por quê? Porque eu tenho segurança. Ah, mas eu não tenho esta segurança, ou eu estou aqui e eu não tenho essa segurança. Mas isso é algo que você tem que avaliar, do que faz sentido para você e do que não faz. Eu sempre prezo pela transparência. E é óbvio que todas as compras que eu fiz, eu apresentei. Primeiramente, aonde? Nos meus programas internos. Premium e Desafio, principalmente o Premium, que é uma estruturação muito mais de longo prazo. Hold, última compra 83.300. Eu mostrei isso daqui. Inclusive, eu gravei no dia seguinte ou 2 dias depois para o YouTube, mostrando que eu tinha feito a compra e tinha sido a minha última compra. Só que eu comprei em 54 mil. E o que tinha como denominador comum? Eu estava contra o consenso. Por exemplo, aqui era queda livre. Vamos formar um pivô de baixa mensal e vamos a 0. Vamos a 30, vamos a 20. Pois bem, eu comprei. Qual era o consenso? Teríamos quedas. Qual era a minha realidade? Luan é um idiota. Maravilha. Fico feliz. Porque se eu sou ridicularizado, quer dizer que eu estou indo contra o consenso. E se 98% das pessoas perde dinheiro, adivinha? O que eu vou fazer? É óbvio que eu vou fazer o contrário. Mas eu quero te dar, de fato, base para você entender. Eu comprei Bitcoin aqui na faixa de 29, se eu não me engano. Comprei aqui em 27, comprei em 16, comprei em 15.700. Todas essas vezes eu fui taxado de bobalhão. 26 mil, 15 mil, 26 mil. Olha só, 27 mil, compra mais Bitcoin. E aqui, um ano atrás, na verdade, um ano e quase e meio atrás, 3 de agosto de 2025. Olha como estava o meu portfólio naquele momento. Lembra da compra em 53.300? Lembra do dia 5 de agosto de 2024? Nós tivemos o carry trade, em que o Bitcoin caiu, as altcoins caíram. Eu tinha, naquele momento, 50%. Desses 50%, 93% estava em Bitcoin. Então eu tinha aí praticamente 47%, 48% do total em Bitcoin. Maravilha? 47%, por aí, 46,5%. Tinha caixa aqui para compras do Bitcoin. Tinha capital de longo prazo, que estava 100% em altcoins. Naquele momento era 32%. E futuros, mas era só para utilização, estava em caixa, e eu faço trades eventuais, 17,4%. Vimos um movimento de queda, aproveitei e fiz alocações. O que aconteceu de 3 de agosto até meados de outubro do ano atual? A gente saiu de 49 para 126 no Bitcoin. A gente viu no final do ano passado altas agressivas de diversas altcoins. Quem estava aqui, lembra que eu fiz vendas tanto no dia 16, tanto no dia 4 de dezembro, no dia 31 de dezembro, janeiro eu fiz diversas vendas. Eu fiz vendas para que o meu caixa ficasse proporcional. E o meu Bitcoin? Ele seguiu se valorizando. Ou seja, tudo o que eu estou te mostrando, que foi detalhado ao nível máximo dentro dos meus times, foi apresentado aqui também em linhas gerais. E eu tenho mais de 4 mil pessoas que não me deixam mentir. Cada um dos movimentos aqui foram apresentados justamente para que todo mundo tivesse a consciência deste cenário. É por isso que hoje eu tenho
um preço médio do Bitcoin na faixa de 36 mil dólares, é por isso que eu tenho uma maior tranquilidade. Eu sempre fiz questão de, olha, eu tenho altcoins, eu tenho uma estrutura em altcoins, mas eu tenho Bitcoin. Tenha no seu portfólio Bitcoin e aí você avalia as altcoins se isso fizer sentido para você. Eu nunca vim aqui para você e falei assim, vai lá, compra tal altcoin que você vai ficar rico. Nunca fizemos isso. Por quê? Porque é uma decisão pessoal. Decisão de investimento pessoal é algo que cada um tem que tomar. Isso é muito importante. Hoje, o que a gente tem visto? Torcedores desta forma, que eram torcedores até 2 semanas atrás da alta infinita. Ah, não vai ter alta infinita, agora blá 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 blá. Vai cair agora até 0. É 60, é 50, é 30, é 20. Qual é o ponto? Eu tô te mostrando o que eu fiz, como eu fiz, para te lembrar da tese. Lembra da tese de investimento? Pois bem, hoje tem muita gente torcendo para alta e baixa sem uma tese. Eu te expliquei a tese, eu te mostrei a tese e eu tenho os cenários. Eu sempre fico de olho nos cenários. Cenário de invalidação, cenário de aceleração, qual é o meu risco, qual é a minha tranquilidade, o que eu posso fazer, como eu posso agir, como eu posso me comportar. Isso é importante, porque o torcedor de hoje para queda é o torcedor de ontem entre aspas, de alta. E o mais engraçado é aqueles que pulam de galho em galho. Até ontem, quem falava de alta era o gênio. Agora quem fala de alta é ignorante. Quem fala de baixa agora é gênio. Entenda. Os ursos, eles parecem extremamente inteligentes, mas são os touros que realmente ganham dinheiro. Busque entender essa frase. E busque também o histórico de quem você está acompanhando. Tem muita gente parecendo muito inteligente, mas na verdade não tem Bitcoin, não comprou Bitcoin, não tem nenhuma exposição em Bitcoin. E pior, está entupido de altcoins que foram compradas em dezembro de 2024. Ou seja, aquele que você está seguindo, que parece muito inteligente, provavelmente tem um drawdown maior do que você. Fica esperto. Dá uma atenção também a copy trades. Pessoas que ficam mudando toda hora de opinião. Fica esperto e acorda. Porque no final é a sua vida que vai mudar. Se você tomar uma decisão embasada. E entenda, não estamos falando de torcida aqui. Nós estamos falando de tese de investimento. Não tem problema nenhum alguém enxergar que é bear market e que vamos a 30. Tenha um plano para invalidação. Ah, não, vai a 30. O problema de muitos e por que que os ursos parecem inteligentes, mas são os touros que ganham dinheiro? Porque o mercado ele pode despencar. Só que se você não tiver uma tese sólida, o que vai acontecer? O mercado vai a 30. Vamos falar. Não, porque o mercado vai a 30. E amanhã, depois de amanhã, a gente vai discutir o cenário de bear market. Muita gente querendo saber. Mas o que vai acontecer? Exemplo. Ah, o mercado vai a 30. Se você não tiver uma base, uma tese, o que você vai fazer? O mercado pode ir a 30. Você não vai comprar. Vai falar que é 20. Pode ir a 20. Vai a 10. Você não vai comprar. Pode ir a 3. Você não vai comprar. Por quê? Porque o urso sem tese, e até o touro sem tese, nunca vai comprar o urso e o touro nunca vai vender. E aí, o que acontece? Invariavelmente, você vai mudar de urso para touro quando o momento já não for mais propício. Isso vai acontecer. Aconteceu recentemente. Um monte de touro sem tese virou urso. Daqui a pouco o mercado invariavelmente vira. O urso vai ficar ali chupando o dedo, vai virar hater daquele que fala de queda e vai virar touro, quando na verdade o momento já terá passado. Tenha a tese estruturada e se prepare antes. Vamos falar do movimento da bandeira que muitos estão falando, que muitos estavam falando. Eu tento adivinhar o que vai acontecer.
E agora eu quero já trazer para você um nível de consciência maior. Eu tento adivinhar o que vai acontecer? Eu, Luan, de maneira nenhuma. Você tenta adivinhar? Eu sei que muita gente tenta adivinhar. Não, porque o mercado vai assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Nossa, se você fosse tão bom assim, você estaria aqui me assistindo, não é verdade? E nem assistindo um monte de canal de YouTube. Você estaria muito provavelmente no seu iate, você, Jeff Bezos, o Steve Jobs voltaria do além. Com certeza vocês estariam aproveitando, se você soubesse exatamente o que o mercado vai fazer. Vamos falar a verdade, ninguém faz a menor ideia do que o mercado vai fazer. Então como que a gente se prepara? A gente estuda gráfico, política monetária, a gente traça, sim, estudos probabilísticos. Então, a gente estuda o passado tende a se comportar, não da mesma forma, mas o comportamento humano, que é traduzido no gráfico. Por quê? O gráfico ele traduz o sentimento de compradores e vendedores, ele acaba tendo padrões. É o sentimento humano, é o comportamento humano que acaba trazendo esses padrões. E aí a gente consegue validar cenários específicos que podem ser apresentados. Ah não, a bandeira de baixa, dia 1º de dezembro. A gente apresentou, olha aqui ó, olha onde está aqui ó. A gente apresentou o quê? Os planos, os cenários. A gente tem que olhar para um movimento que pode fazer um fundo duplo, acelerar. Se acelerar, aqui a gente vai ter que ter uma definição. Caso a gente não tenha esse movimento e a gente caminhe para um cenário mais agressivo, opa! Essa é uma faixa de sobrevenda semanal. É um ponto importante. A gente vai avaliar com base nisso. Já temos um cenário adicional ao plano semanal. Então, é preparação prévia. Por que a preparação é importante? Porque aí você não tem um ataque cardíaco ao olhar para um movimento como esse. Ah não, porque eu sou um gênio, eu estou shortando o mercado. Você acha realmente que só você sabe fazer short? Tá aqui, os shorts do nosso time. Recentemente fizemos shorts de hedge. Por quê? Porque os cenários eles conversavam com operações de proteção. Tá aqui, olha só. Isso não é short meu, é short confirmado de pessoas que estão no time. Por quê? Porque se preparam, porque se estruturam, porque não estão apostando cegamente, de olho fechado. Não é isso que a gente faz. O que a gente busca fazer? Planejamento macro, estruturação macro, tese macro. Qual é o plano de invalidação? Qual é o momento? Eu tenho falado, e eu falo sim, um para um, com cada um dos meus integrantes. Enviou mensagem, tá com dúvida na estrutura da carteira. Eu vou falar o que cada um deve fazer? Não, mas a gente vai discutir cenários. E diante desses cenários, o Rogério, ele pode agir desta forma. O Rogério tem menos Bitcoin, ele tem muito mais altcoins. Caramba, vamos entender a vida do Rogério. O Rogério colocou mais dinheiro, pegou o dinheiro com o banco, não pegou. Pegou dinheiro com a tia, não pegou. Não, esse é um dinheiro dele que ele colocou, ele pode arriscar. Existe uma diferença de uma pessoa para outra. E se você não trouxer aquilo que acontece, aquilo que é apresentado para você, não vai adiantar. Porque você não entende a realidade do outro. Eventualmente as pessoas me mandam o seguinte: não, olha esse analista aqui, ele está com uma visão XYZ. Como é que eu vou analisar uma visão de um terceiro sem saber as bases que ele está usando? Sem entender qual é a realidade da vida dele? Ele pode ter comprado Bitcoin a $600. Tem gente que vende Bitcoin, está vendendo. Várias pessoas que eu conheço estão vendendo Bitcoin. Isso quer dizer que o mercado vai cair? Não. O Bitcoin ele se transformou em algo tão grande dentro do portfólio dessas pessoas que concentrar de uma forma agressiva não é interessante. Tá errado vender? Não está errado vender. Como eu posso falar que ele está fazendo algo errado? Se é algo que está dentro do plano específico de investimento daquela pessoa. Então traga para a sua realidade. Tese. Eu tenho a minha tese. A minha tese é essa, XYZ. A minha visão é que o mercado vai fazer isso, ele vai chegar nisso, ele vai atingir isso. Se não acontecer, crie um cenário.
Não, o cenário é esse, esse, esse. O outro cenário é este. Mastiga. Poxa, mas eu fico cansado, eu trabalho. Você está falando aí de uma forma que como se eu tivesse todo o tempo do mundo. Infelizmente, o ponto é, ninguém se importa com os seus problemas de tempo ou disposição. A realidade é que o mercado ele vai te destruir se você não tiver preparo aqui. Por quê? Gráfico. Gente, vamos lá. Gráfico tranquilo. Você consegue aprender gráfico. Você tem uma série de metodologias, estudos que você pode utilizar. Você, sim, pode e fica mais fácil com o tempo, mas isso aqui, ó, a parte mental, é o que está levando as pessoas a tomar decisões destrutivas. E o que eu estou falando? Não é da decisão por medo. Eventualmente as pessoas falam, estou vendendo, não aguento mais. Tudo bem, maravilha. Não volta na euforia. Porque se você toma uma decisão de venda no medo, você invariavelmente vai tomar uma decisão de compra na euforia. E aí, é aquilo. Vai continuar acontecendo. Tomar decisões idênticas vão te levar aos mesmos resultados. Então, o que eu trago aqui? Já falei bastante. Investe em uma tese de investimento. Busca o quê? Ter uma base. E aí você vai mudar a sua visão em relação à tese XYZ se algo específico acontecer. Isso aqui invalida a minha tese. Ou este é o ponto que eu ficarei preocupado. Deu para entender? Eu vou te explicar de forma extremamente objetiva. Eu estou de olho neste movimento. É isso aqui que eu vou ter atenção. Luan, mas todo mundo está esperando. Maravilha. Por isso pode ser que a gente veja um movimento como esse. Se isso aqui acontecer, eu já tenho um cenário. Se isto aqui acontecer, a gente já tem um outro cenário. Então eu estou calçado com o cenário 1, cenário 2, cenário 3. Então eu vou agir sempre diante do pior cenário. Qual é o meu pior cenário? O meu pior cenário é o 2, por exemplo, tá? Obviamente não é o 2, mas é o 2. Tá bom, então eu tenho que me preocupar com este cara aqui. Porque se este cara aqui acontecer, o que eu posso fazer? Eu vou avaliar, aí sim, o cenário, que pode ser um cenário de ombro, cabeça a ombro, um topo descendente, na média de 50, que também faz confluência com a média de 200, o ponto de bull market, support bands, ou seja, as bandas de bull market. Aqui estão os cenários. Então, eu tenho que olhar para os cenários. Invalidou. Não invalidou. Fez um fundo ascendente, pivô de alta. Maravilha, o cenário base é esse. Não, agora ele fez um movimento como este. E agora? Qual é o pior cenário? Aí a gente já tem isso desenhado. Mas daí a gente avalia. Mas aí eu me preparo aqui, e eu vou aproveitar aqui. Este é o ponto. Então a gente tem que estar, felizmente ou infelizmente, a gente tem que estar 1, 2, 3 passos à frente. É por isso que a gente tem o quê? Plano semanal. Tá aqui o plano semanal. Dia 1º de dezembro. Cadê alguém falando de bandeira de baixa no dia 1º de dezembro? Falar agora no dia 12, beleza. Deu para entender? Se prepare antes. Busque ter uma base. Entenda que se você não tiver uma tese, você vai ser um torcedor vendado. Não seja um torcedor. Busque ser um investidor. Eu devo lembrar, obviamente, que este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você quiser mais informações, atualizações sobre o mercado, eu convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. Tem sites, análises e principalmente atualizações. Eu aguardo a sua participação. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.